Você tem uma pequena empresa, uma startup, quer vender para grandes empresas, teu negócio é novo no mercado e você já quer atingir empresas de médio e grande porte? Fica comigo até o final, que eu vou dividir um pouquinho da minha experiência em vendas para empresas, vendas B2B, especialmente para empresas de grande porte, especialmente hoje, que eu trabalho, eu diria, com 5 das 10 maiores empresas do Brasil. Beleza? Olá, eu sou Everson Corrêa, gestor comercial com mais de 12 anos na área de vendas. Bem-vindo ao Santa Pua, seu podcast para acelerar as suas vendas. Bom, o que eu converso com o meu time e com pessoas que normalmente entram na minha equipe ou com colegas que trabalham na área de vendas é sobre a dificuldade e qual a melhor estratégia para se vender para uma empresa de grande porte, para vender para uma empresa de médio porte. É muito diferente a venda B2B da venda B2B para a venda B2C, né? A venda para pessoa física, para pessoa jurídica. Já há uma diferença grande. E há uma variedade gigante de estratégias dependendo do porte da empresa e do produto que você vende. Eu vou focar hoje em solução, em serviço, não tanto em produto. A estratégia para produto é um pouco diferente e talvez em outro momento, se você achar que faz sentido, comenta aqui embaixo. Everson, quero saber estratégia para vender produto para supermercado, para um atacadista, enfim, que quem sabe a gente não troca uma ideia. Mas hoje eu vou falar sobre serviço, que é a minha especialidade, é com que eu trabalho. E te dar o caminho das pedras para você conseguir desvendar e conseguir vender para uma empresa de médio e grande porte. Então, o que eu vejo, né, quais são os problemas, quais são as dificuldades para se vender para uma empresa grande, é que é difícil você achar a pessoa certa, é difícil convencer várias pessoas diferentes, enquanto numa empresa pequena, às vezes, você já fala direto com o dono e a resposta dele, ou com um gerente, um diretor, e eles têm esse poder. Numa empresa grande, há necessidade de se envolver vários setores. Então, há vários decisores diferentes, e como há vários decisores, há várias necessidades, diferentes tipos de objeção. Uma empresa grande pode ter RFP, significa que ela vai ver a tua solução, gostou, entende que é melhor, mas ela precisa abrir concorrência, especialmente se o que você vende é caro. Há regras mais restritas ou restritivas para se fazer uma contratação. Não dá para contratar de qualquer um, não dá para contratar com autorização de uma pessoa só. Então, tudo isso são dificuldades para se vender para uma empresa de grande porte. E aí, o que você pode fazer? Como é que você pode se preparar para vender para uma empresa grande? A primeira dica é: saiba qual seria o seu cliente ideal. Pensa numa empresa. Qual empresa, dentro de todo o mercado, que você atenderia melhor? São empresas multinacionais? São empresas prestadoras de serviço? São indústrias? Se é uma indústria específica, é automobilística, é indústria de produção com chão de fábrica, sei lá. Você tem que pensar exatamente qual tipo de cliente seria o ideal. Então, por exemplo, o que eu vendo hoje, o meu cliente ideal são multinacionais com operação em vários países, por exemplo. Então, entender qual é o teu cliente perfeito, a pessoa que tem todos os pontos que você consegue atender e com qualidade, vai te ajudar muito. Aí você pensa numa empresa grande. Enquanto numa empresa pequena os departamentos são meio que intercruzados, tem às vezes um gestor que cuida de várias coisas. Numa empresa grande você tem diretorias diferentes, dependendo do tamanho da empresa, vice-presidência de determinada vertical dentro da empresa. Então tem lá financeiro, tem vendas, tem, sei lá, produção. Você tem várias verticais e cada vertical tem o seu decisor, a sua necessidade. Então você tem que entender exatamente qual departamento dentro da empresa você atenderia, você resolveria. A tua solução seria o resolvedor de problema daquele departamento. Pode ser lá, departamento pessoal, pode ser na área de RH, de desenvolvimento, pode ser no financeiro, pode ser na contabilidade, pode ser em vendas, pode ser em produção. Então você tem que entender exatamente quem é o teu cliente ideal dentro da empresa. Depois que você tiver definido empresa ideal, qual departamento a tua solução atende,
você tem que estudar as empresas dentro desse mercado. Então, se você quer vender para uma indústria, você teria que estudar a indústria que você quer atender. E aí estudar no sentido de quais são os desafios em comum da indústria, quais são as perspectivas da indústria no sentido do segmento que você atende. Tem perspectiva de queda, tem perspectiva de crescimento, vai aumentar a produção, vai diminuir a produção, tem uma briga para redução de custos muito importante, como está a valorização dessa empresa na Bolsa de Valores, o que se fala no mercado desse segmento. Entender o segmento que você vai atender ele é muito importante. Definido o segmento, definido a empresa, o setor ideal, estudado o segmento, você precisa estudar as empresas que você vai prospectar. E aí você começa a pegar os desafios que são comuns à indústria versus os desafios que aquela empresa grande, que normalmente tem bastante informação na internet, quais são os desafios que essa empresa tem para o próximo ano, para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos, e aí entender a necessidade do cliente para casar a tua solução com essa necessidade. Entender isso vai te abrir portas e te dar um discurso diferenciado em relação aos concorrentes, especialmente em empresas grandes. Se você é pequeno, pode parecer que você tem desvantagem, mas a qualidade do teu serviço tende a ser superior ao de uma empresa grande. Fez tudo isso que eu te falei, estudou a empresa que você vai prospectar, e aí depois, se você achar que faz sentido, comenta aqui embaixo. Pô, Everson, me diz uma boa estratégia de prospecção para uma empresa de grande porte. Quem sabe a gente não faz um vídeo só sobre prospecção para empresa grande. Foi lá, prospectou, conseguiu a primeira reunião e está se preparando para qualificar o cliente. Na qualificação é muito importante que você... Óbvio, você tem que fazer uma boa qualificação para entender se a tua solução tem fit com o que o cliente precisa, se você tem condições de atender. Só que é muito importante estudar o processo de compras do cliente, qualificar o processo de compras, entender todas as etapas de contratação dentro do cliente. Isso vai fazer diferença no futuro, porque você vai ter uma boa temperatura da conta e você vai se preparar para as possíveis objeções. Então, por exemplo, um erro comum que eu vejo, o cara trabalha com software de gestão, trabalha com sistemas para, tipo um ERP pequenininho, que atende às vezes uma área específica. A primeira pessoa que o cara vai tentar falar dentro da empresa é com um TI. E não é que esteja errado, mas TI não é usuário do sistema. O usuário é a área de financeiro, de RH, de vendas. TI é uma área de suporte do sistema. Então TI vai ter objeções diferentes da área que você atende, e não é TI que contrata o tipo de sistema que você quer. Então TI vai participar do processo de compra, mas ele não é o teu cliente. Entendeu? Então estudar o processo de compra para entender quem vão ser as pessoas que vão participar. Tô falando que o que eu vendo atende vendas, ou atende o financeiro. Na primeira reunião, você já tem que tentar trazer TI, porque vão surgir objeções que TI trará sobre segurança, velocidade, validações, N validações que precisam ser feitas antes da contratação, integração, mas ele não é o cliente ideal. O teu cliente é vendas, ou financeiro, enfim. Mas estudar o processo de compras vai facilitar lá na frente, lá no futuro, quando estiver fechando o negócio, vai facilitar que todas as objeções tenham sido sanadas antes de fechar o contrato. E aí, mapeou o processo, é entender que as objeções são diferentes. Cada área vai ter a sua objeção. Quando você entende que cada área tem a sua objeção, você se prepara para responder a objeção da área. Então, você está um sistema que você vai vender para, departamento pessoal, mas tem influência no financeiro. Saiba que as perguntas, as necessidades, as objeções do RH vão ser umas, do financeiro será outra, de TI será outra. Então é importante se preparar para responder todas as objeções. E aí aqui uma última dica, e aí ela tem menos relação com como vender, mas como se preparar para receber um cliente grande. Cliente grande, ele é uma faca de dois gumes. Ele pode ser muito positivo para a tua operação, porque você pode trazer um volume de grana numa venda só, que você não consegue num cliente pequenininho. Porém, ele pode impactar demais a tua operação. E aí a relação é a seguinte: quanto maior é o cliente, menor é a tua margem. É difícil você conseguir fazer uma venda grande com a mesma margem de uma venda pequenininha. Então você está abrindo mão de um pedaço da tua margem em função do volume. É um cara grande,
Vou vender um monte, então eu consigo abrir mão de um pedaço da margem em função da quantidade de grana que entra. Agora, qual é o impacto disso na tua operação? Você vai ter contratação? Você vai ter que ter gente cuidando da solução de maneira dedicada? Se esse cara compra e depois ele vai embora, como isso impacta no teu resultado? Qual vai ser qual será a queda de qualidade no teu atendimento para os outros clientes quando entrar um cliente muito grande? Ter isso em mente é tão importante quanto fazer a venda. Às vezes, um cliente muito grande pode decretar a falência da tua empresa se você não se preparar para atender. Não dá para você entrar num cenário em que você não tem braço nem condições de dar um atendimento de qualidade. Você pode se queimar no mercado e acabar perdendo o negócio. Então, esse estudo do que fazer, vale a pena trazer esse cliente para dentro de casa, ele deve ser feito para que você tenha o menor impacto possível num cliente grande quando ele entra. Beleza? E aí? Aproveita para curtir esse vídeo, comenta aqui embaixo. Você vende para empresa grande, para empresa pequena? Qual é a tua estratégia? Compartilha com a gente. Manda esse vídeo aí para aquele empresário que está precisando prospectar empresas grandes para crescer o negócio. E a gente se vê por aí. Aquele abraço.